Então vou só iniciar para o vídeo, tá bom? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui em Retiro, no Retiro Jesus, o Sol do Oriente, aqui em Boituva, na nossa sede. E hoje é dia 11 de julho de 2026. Amanhã celebraremos 4 anos da fundação da nossa comunidade, do Carisma. Então, com muita alegria, estou aqui para partilhar meu testemunho de vida e também um pouco sobre o Carisma na Tolé. Então, o Carisma é um chamado que você também vai ser convidado a discernir à luz da sua própria consciência e da fé da igreja, né, para compreender o que é um carisma. Se de repente você é chamado também a viver um carisma na sua história de vida. Então, estaremos em retiro para também trilhar esse caminho de discernimento. Deus continua a falar com a humanidade, continua a agir na história, a chamar homens e mulheres para uma vida entregue. E nesse retiro, eu sinto, né, que esse retiro vai ajudar você a reconhecer na sua própria vida os sinais discretos da presença de Deus. Que o meu testemunho seja acolhido por cada um de vocês nesta manhã, não como uma exaltação pessoal de mim mesma, mas como um louvor àquele que faz maravilhas e cuja misericórdia alcança todos os que se deixam encontrar. O único desejo de nosso Senhor neste retiro é que você faça a experiência do amor dele. Então, não apenas que você ouça falar dele ou que você fale dele, mas que você o experimente. Isso é o essencial. Por isso, então, vou partilhar o meu testemunho de vida para que cada um de vocês saiba e veja a ação do Senhor na minha vida. Porque Deus escolhe pessoas, não as mais santas, mas as mais pecadoras, para mostrar que Ele é capaz de fazer do nada algo grande. Então, dadas as devidas apresentações, vou começar falando um pouquinho, então, da minha história. Então, como vocês sabem, eu sou Michele, né? Tenho esse nome dado pela minha mãe e meu pai, que estão aqui, Nadir e Carlos. Né? Minha mãe conta que eu era para me chamar Letícia, se fosse uma menina, mas ela não sabia se eu seria uma menina, se eu era uma menina ou um menino, né? Na época não tinha muito recurso de ultrassom. Então ela deixou para descobrir eles no dia do meu nascimento. Então, na cabeça ali, no coração da minha mãe, tinha um nome. Mas ela disse que quando eu nasci, ela me viu, ela foi para o hospital, né? Eles fizeram a indução do parto e ela ficou muitas horas, né? Com dor em trabalho de parto. E como eu não nascia, minha mãe foi então para uma cesariana. E aí quando ela me viu, né, no meu pai, então o que ela sentiu no coração de que não era aquele nome. E veio uma inspiração do alto, que ela não sabe explicar, com certeza Deus, que soprou e disse, ela se chamará Michele. E ali minha mãe colocou o nome de Michele. O que significa o meu nome, né? Michele é francês, que é o feminino de Michel, que significa Miguel, cujo o significado é quem como Deus. Então ali, né, Deus já havia olhado um amor para a minha história e me constituído ser aquela a bradar com a vida que não há ninguém como Deus. Por isso meu nome diz que ninguém é como Deus, como São Miguel Arcanjo disse. E eu nasci no dia 16 de outubro de 1989.
Dia 16 de outubro, na igreja, a gente celebra o dia de Santa Margarida Maria Alacoque. Quem foi Santa Margarida? Foi aquela santa que viveu, né? E cuja história se encontra com o Sagrado Coração de Jesus. Então, aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus, que tem, né, ali na nossa gruta, aquela imagem de Jesus mostrando o coração, quem viu pela primeira vez foi Santa Margarida Maria Alacoque, no convento. Então, Jesus mostrou o coração para ela. Assim como Jesus misericordioso, quem viu, né, saindo os raios do coração misericordioso de Jesus foi Santa Faustina, e aí a devoção, a misericórdia. Santa Margarida Maria foi quem viu o coração inflamado de Jesus. E eu só descobri isso recentemente, por incrível que pareça. Porque na igreja, quando a gente pega a liturgia, eles colocam outros santos de mais referência, não sei porquê. E nunca eu tinha visto o nome de Santa Margarida Maria Alacoque. Mas como Deus tem o tempo certo de tudo, então ele me deu a conhecer esse dia, né, do significado do dia do meu nascimento, recentemente, há uns 3 anos atrás, que eu vou explicar para vocês. Dia 16 de outubro também foi o dia que João Paulo II foi eleito Papa. Então, o primeiro dia do seu pontificado foi dia 16 de outubro, a data, né? Então, essas, né, semelhanças, como diz lá no refeitório, né, que as coincidências são, na verdade, momentos em que Deus prefere não aparecer, é a providência. Então, da mesma forma, eu quero dizer para você que o teu nome e o teu nascimento, eles estão profundamente ligados com a tua vocação e a tua história de vida. Por isso que na comunidade nós temos uma formação de autoconhecimento, né? Menta, o Léo já deram essa formação no vocacional, que é para a gente fazer uma experiência pessoal. Quem eu sou? Quem eu sou? E aí nós temos todo um percurso, né, dos temperamentos, do mapa natal, né, da minha linguagem do amor, do dia que eu nasci, tudo fala, porque nós somos, a nossa história é uma declaração de amor por nós. A tua história é a declaração de amor por você. Então isso é muito profundo. E então, vamos lá. Nasci, vamos correr, né? Porque até chegar onde eu tô, tem muito tempo. E aí fui vivendo, né? Eu fui batizada no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, cuja também aparição pediu a reparação para os pastores em Fátima, né? Então, Santa Margarida ouviu Jesus dizendo: eis o coração que não é amado pelos homens, mas que muito ama os homens. Santa Margarida ouviu Jesus pedindo para ela entregar e oferecer a dor e os sacrifícios em reparação pelos pecados cometidos contra o coração dele. Em Fátima, Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, diz: meu Imaculado Coração triunfará. Pede aos pastorzinhos: rezem, 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 né? E aí nasceu a devoção dos 5 sábados, que é a devoção ao Imaculado Coração de Maria, da mesma forma que o Sagrado Coração tem a devoção nas sextas-feiras, que é a devoção da comunidade também Anatolé. Nós temos essa devoção ao Sagrado Coração. Alguns membros são consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Aí você pode pensar: nossa, que bonito, né? Sua mãe então escolheu o dia de Nossa Senhora de Fátima para te batizar? Não. Minha mãe nem sabia quem era Nossa Senhora de Fátima. Era um domingo de Dia das Mães. E deu certo, né? Para os que não creem, né? Para nós que entendemos e compreendemos que a nossa história é uma declaração de amor,
o Senhor já tinha designado todas as coisas. E aí eu te pergunto, né? Vai pensando aí, qual foi o dia que você foi batizado? Qual foi o dia que você entrou para a família cristã na igreja? E você foi entronizado no corpo místico da igreja. É importante. Que dia foi esse? E isso vai te ajudar a conhecer aquilo que nós pedimos. Buscar o teu querer, a tua graça, conhecer. Isso vai ser o rema do nosso retiro. Então, fui batizada nesse dia. Aí minha mãe e meu pai, então, foram vivendo, né, um tempo em que eles saíram ali da Igreja Católica, que até então eram ali os católicos de BGE, mais ou menos, né, não entendiam a profundidade da fé, e eles foram para o Espiritismo. E eu fui junto, né, como pequenininha. E aí, minha família, então, permaneceu na doutrina espírita até quando eu completei 12 anos. Ó, 12 anos, né? Jesus no templo com 12 anos? Pois é. Aí foi quando meus pais fizeram um encontro de casais e eles retornaram para casa, filho pródigo, né? Volta para casa. E aí eles foram tocados pelo amor de Deus profundamente, compreenderam a doutrina, a religião, e aí migraram, né? Foram para a Igreja Católica, me colocaram na catequese, na crisma, e eu participei de todos os sacramentos, ali, não, os dois, Eucaristia, crisma, e fui para um grupo de jovens. Sabe qual era o grupo de jovens que eu participei, o primeiro da minha vida? Jesus, Sol de Justiça. Jesus, Sol de Justiça. Em São José dos Campos, interior de São Paulo. E nessa época, minha mãe já tinha feito também, né, um encontro de jovens, e ela conta uma história, eu vou contar também, né, o quanto eu me sinto amada desde quando eu era pequena, né. Meu pai desempregado numa época, eu tinha 3 aninhos, e meus pais passando muita dificuldade financeira, faltava tudo em casa, inclusive, né, o pão de cada dia. Minha mãe conta que tinha arroz, ela só fazia na panela e dava pra gente. E um dia, de manhã, era domingo, minha mãe preparando as coisas que ela conseguiu vir com meu pai para pintar uma casa. E ela fala que eu acordei e falei assim, mamãe, quero nana, quero banana. E ela fez uma oração, Senhor, eu não tenho nem banana para dar para minha filha. Providencia com a tua graça. E minutos depois ela saiu no quintal e quando ela olha, na calçada tinha um cacho de banana. Alguém passou e deixou cair. Tinha feira domingo, né? Mas é estranho alguém deixar cair, né? Um cacho de banana e não perceber. Na porta da casa da minha mãe. Deus me amou quando eu tinha 3 anos. Ele providenciou aquilo que eu queria. Uma criança, que era banana. Então, o que foi que Deus providenciou na tua infância? Vai pensando aí, né? Deus está falando comigo, mas com você também. Deus chamou em algum momento da tua história, lá na tua infância, quando ele ouviu, né, o pedido da sua mãe, do seu pai. Tem uma história que vai dizer que um jovem perguntou para Jesus assim, Jesus, o Senhor ouve as orações de todos os homens de boa vontade ou só dos católicos? E aí Jesus respondeu, filho, eu ouço as orações de todos os homens de boa vontade, porque a minha mãe me pede. Nossa Senhora é aquela que intercede por todos os filhos, ainda que os filhos não peçam a ela. Assim é com você e sempre foi. Com certeza tua mãe em algum momento intercedeu, pediu por você algo que Deus providenciou, porque a tua mãe pediu. Aqui é a intercessão de uma mãe.
E aí, então, Jesus Sol de Justiça, estava ali no grupo de jovens, fui crescendo. Aí nós viemos para São Paulo, que meu pai precisou, né, trocar de emprego, a gente veio para São Paulo, depois de muitos anos morando no interior. Então, eu me afastei daquela realidade, né, do grupo de jovens, das pessoas de Deus ali, né, do grupo, e vim com 15 anos. E aí aqui eu fui viver o que todo adolescente, né, que não está engajado na igreja vive. Eu comecei para as baladinhas, comecei para as festas, dei muito trabalho para minha mãe e para meu pai. Vou pular essa parte, que a parte ruim a gente fala pouco, né? Enfim, fiz tudo que devia e que não devia. Até que, dos meus 17 para os meus 18 anos, conheci o Wellington, ali, né, numa festinha, num barzinho. E aí, então, começamos a nos conhecer e começamos a namorar. Ainda era muito jovem, né, 17 para 18. E aí, seguimos namorando algum tempo, acho que 3 anos mais ou menos. Já estava ali na faculdade, né? Comecei a fazer faculdade, me formei em jornalismo. E ali na época da faculdade, eu tinha um sonho pessoal. Eu sonhava, olha só, gente, meu Deus, eu sonhava em ser jornalista investigativa. Eu olhava assim, o Cabrini, sabe? O Marcelo Rezende, né? Gil Gomes. Eu achava o máximo, né? Oh, meu Deus, imagina eu com essa voz, né? Essa cara angelical. E aí eu fiz inglês, né? Fiz a faculdade, comecei uma pós em direito penal. Dá para acreditar? Não dá, né? Tudo a ver. Aí o que aconteceu? Aconteceu um fato que foi um divisor de águas na minha história. Foi onde Jesus, né, me encontrou, porque a gente acha que a gente que encontra ele, mas não é, é ele que nos encontra. Que foi uma tragédia, né? Os membros da comunidade sabem que nós passamos. Eu costumo falar que eu voltei para o Senhor, né? A minha reconversão foi através da dor, não através do amor, como da primeira vez. Jesus, né? Viu que pelo amor não deu muito certo, eu não permaneci, e ele permitiu a dor. Peraí. Aí então, eu trabalhava na Record, nessa época, com Edir Macedo, com o bispo, né? E aí, eu trabalhava na madrugada, cheguei em casa, dormia, e aí de manhã, né, ainda dormia para tarde fazer as coisas, depois de trabalhar de novo, entrava 8 da noite. E eu lembro que era de manhã, eu estava dormindo, e aí o Wellington me ligou, e quando eu atendi o telefone, ele falou assim, olha, corre lá em casa, que aconteceu uma tragédia. Meu pai sofreu um assalto e foi baleado. Corre para lá, não sei a situação, eu tô correndo para lá, tô saindo aqui do Ipiranga e você vai chegar mais rápido, porque eu morava em Santo André, no Novo Oratório, e ele no Parque São Rafael, então a distância era menor. Fui. Cheguei lá, tinham muitas viaturas, tinha ambulância, muita gente na rua, e meu sogro, né, minha sogra, moravam em frente a um posto de saúde, uma UPA. E aí quando cheguei, então, fui já entrando, vi o olhar das pessoas assim muito aflito, muito apreensivo, e encontrei a minha sogra já chorando. E aí quando eu olhei para ela, eu percebi no olhar que meu sogro havia falecido naquele assalto. Ele levou um tiro no pescoço e foi praticamente fatal. E aí, saindo da UPA já com os olhos, né, cheios de lágrimas, quando eu saí já encontrei o Eric, ele veio, chegou com o carro desesperado, e aí ele olhou para mim e falou, o que foi? Aí eu só fiz assim, não dá mais tempo.
E aí, claro, o chão dele se abriu, porque ninguém imagina, né? Perder um pai de uma forma tão trágica, tão repentina. E ali, meus irmãos, começou então um outro processo, né? De ver as coisas por um outro olhar. Deus me deu outros óculos para enxergar. E eu lembro que naquele dia ainda chegou a própria Record, né? Para fazer uma entrevista. E eles queriam falar, apertaram a campainha, que lá foi numa época muito de números, que a televisão falava dos números dos assaltos, a criminalidade estava muito alta, 2012. E ali, então, olhando aquela realidade, a forma com que aquela equipe de reportagem abordou a gente, querendo nos entrevistar, querendo, né, de uma forma muito calculista, muito fria, talvez o automático. Sabe quando a gente chega no hospital, né, e vive uma situação tão delicada, e para os médicos, enfermeiros, já é algo tão natural, que é tão automático, que acaba perdendo a sensibilidade do valor da vida? Foi isso que eu vi naquela equipe de reportagem. Eles já estavam tão acostumados a falar quem morreu, como foi, quando foi, eles tinham perdido a sensibilidade do valor da vida. E ali eu senti no meu coração que eu não tinha que seguir esse caminho, que não era isso que eu queria para minha vida. Inclusive, por misericórdia do Senhor, um pouco antes, eu tinha planejado fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, tirei passaporte, e meu visto foi negado no consulado. Então já era o Senhor desviando os caminhos. E eu lembro que eu cheguei arrasada, chorando muito, porque eu não entendia. Hoje, se alguém passa por uma situação assim, eu consigo ter as palavras para dizer, olha, não era esse o plano de Deus para você. Porque tudo que nos acontece é permissão e graça de Deus. Seja bom ou ruim, permissão e graça de Deus. Ainda que você não compreenda o que te acontece de bom e de ruim, é permissão e graça de Deus. E então, ali, nos dias que se passaram, isso foi dia 14 de novembro de 2012, o dia da morte do meu sogro, aconteceu que eu falei para o Wellington, amor, a gente precisa voltar para Deus. Porque a nossa vida está ganhando um novo sentido. E a gente precisa voltar para Deus. Não dá mais para continuar na vida que a gente está levando. E então, eu cheguei em casa, fiz uma oração e falei, Senhor, nos alcança com a tua misericórdia. E aí eu ouvi que ia ter um retiro na Canção Nova em janeiro. E falei para ele, vamos para esse retiro? Chamava Eu Acredito no Amor, que era do Revolução Jesus, um retiro jovem. E nós fomos em janeiro, no início do ano. Chegando lá, nós ouvimos muitas pregações sobre muitos temas, inclusive sobre castidade. E eu lembro que o Senhor nos tocou profundamente, nos amou profundamente. Naquele retiro eu fiz um propósito com Deus, que eu queria consagrar toda a minha vida a Ele. Não só o meu namoro, ali eu já estava noiva, mas a partir dali eu disse assim, Senhor, toma minha vida e não me deixa mais, nunca mais me afastar de Ti. E eu lembro que nós voltamos revigorados, transformados, tocados profundamente, nos confessamos, fizemos um propósito e decidimos também marcar o nosso casamento, né? Porque nesse momento eu também pedi a confirmação para o Senhor, se era a minha vocação. E aí, no momento, na verdade, né, entre o retiro e os dias que se passaram, eu tive um amor
tão apaixonado pelo Senhor que eu cheguei a colocar em crédito se a minha vocação era o matrimônio. E eu lembro que eu falava, Senhor, eu te amo tanto, eu quero tanto ficar contigo, será que a minha vocação não é religiosa? E aí eu fui tentando discernir isso, sem ele saber, já noiva, olha só, né? Meu enamoramento pelo Senhor foi tão profundo, foi tão grande, que eu queria largar tudo para me dedicar só a Ele, ao Senhor. E eu lembro que em uma pregação, depois nós voltamos para a Canção Nó, e aí eu lembro que era o Shalom, e aí numa noite de adoração eles falaram assim, olha, tem uma jovem aqui que está perguntando para o Senhor qual é a vocação. E o Senhor está falando com você. E aí na hora, né, a gente já sente quando o Senhor fala, começou a arrepiar tudo, e aí ele falou assim, o Senhor está dizendo que a tua vocação é o matrimônio. Volta para casa, marca o casamento, que Deus vai fazer uma família santa. E ali eu tive a certeza que Deus não queria só a minha santidade, mas de um povo que hoje é eu, meu esposo e meus 3 filhos. 4. E no céu já é santa. Já entreguei uma filha para Deus. Então, agora eu volto no tempo, né, desse retiro de janeiro, e falo assim, Senhor, foi tão bom que a gente viveu na Canção Nova, só que eu e o Wellington sozinhos, a gente não vai conseguir ter uma vida de santidade. Me dá pessoas que busquem a mesma coisa, porque sozinho é difícil, a gente não vai conseguir, na minha miséria. E aí eu lembro que eu dormi, no outro dia minha mãe e meu pai já faziam parte de um grupo de casais chamados Unidos no Amor. Eles chegaram com uma ficha de um encontro de jovens. E esse encontro era do UVA. Hoje unidos venceremos amanhã. Que eu sou profundamente grata por esse grupo que me amou, que cuidou de mim e que me mostrou a minha outra vocação, que nós temos muitas na vida, né? E ali, então, minha mãe falou, Mi, chegou aqui, ó, essa ficha. Eu falei, mãe, eu acabei de rezar pedindo para Deus, pessoas, amigos que vivessem a mesma coisa, eu tenho que fazer esse retiro. Então, eu e o Wellington. Quem nos acolheu na época, o coordenador, o Pimenta, que está aqui, gente, olha que graça. Pimenta, está aqui, coordenador do grupo. A Lívia. Eles me acolheram com todo o grupo de jovens e aí nós vivemos um final de semana maravilhoso. E aí na última pregação, que foi do Laércio, inclusive, por graça de Deus, amanhã ele virá aqui, porque Deus faz infinitamente mais. E então, na pregação dele do Espírito Santo, ele fez a efusão do Espírito, o batismo, e eu estava sentadinha, né, ali, e aí ele falou assim, vem cá. Aí eu olhei assim. Ele veio, ele falou assim, gente, o batismo no Espírito Santo é assim, ó. Aí ele colocou a mão assim, eu falei assim, xalala, caí. Gente, eu repousei no Espírito. Eu fico imaginando, na época, né? Gente, como que ele sabia que eu ia, né, ser arrebatada desse jeito? É porque pessoas que têm os olhos espirituais, quando olham para você, enxergam além do que você está pensando, fazendo, vivendo. Enxergam a graça de Deus. E ele enxergou que eu já estava tomada do Espírito Santo. Então foi só fazer isso aqui, ó, cair. E aí começou, né? A partir de um dominó. Eu fui, aí ele já começou tudo. Eu lembro que eu me senti tão amada, como aquela música, né? Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir o teu amor tocar em mim. E aí eu ia sentindo esse amor me abraçando, me cuidando, me tocando, me renovando. Enfim, fiquei alguns anos, né? 2 anos e meio depois veio o dia do meu casamento. Me casei 2 anos e meio depois desse dia que eu falei para vocês que eu fui arrebatada pelo Espírito.
E foi lindo. Quem tava no meu casamento? Aí, ó. Você não tava? Você não tava? Não? Nossa, Pimenta, tem que pensar. Vocês estavam com dengue? No Colégio São José. Gente, aconteceu alguma coisa? Porque vocês não estão lá. Com certeza. Tava todo mundo, tinha 300 convidados. Verdade, Santo André, foi o casamento mais, né, populoso. Todo mundo do mundo aqui, né, na época. E aí, gente, foi uma bênção, foi maravilhoso, foi lindo. Eu consagrei tudo a Nossa Senhora, todos os detalhes. Casei no dia 2 de maio, no primeiro sábado do mês de maio. E no altar nós fizemos a renovação da consagração à Nossa Senhora. Então nós lemos toda a fórmula no dia do nosso casamento. E ali então, alguns anos, 2 anos antes nós tínhamos nos consagrado. E eu lembro até, que no UVA, para vocês verem essa questão do pastoreio, ainda na coordenação do Pimenta, foi a Jornada Mundial da Juventude no Rio. Aí o El falou assim, amor, vamos chamar o grupo inteiro para ir na JMJ? A gente já tinha essa visão, a gente não queria viver sozinho, a gente queria levar todo mundo. E a gente fretou o ônibus e fomos de avião, fomos umas 30 pessoas. Passamos a noite na orla de Copacabana, vimos o Papa Francisco. Nessa época eu já participava do Ministério de Intercessão, Léo, na coordenação. Foi uma bênção. Então, voltando ali para o nosso casamento, e aí eu lembro até, de uma história que a gente foi rezar para o Senhor, pedir para Nossa Senhora, para nos encaminhar até para onde a gente ia na lua de mel. Tudo a gente rezava, a gente era recém-convertido, Não que a gente não, hoje a gente reza muito mais, mas na época também. E ali, eu lembro que a gente falou assim, a gente queria ir para um lugar que tivesse um sentido. Então a gente foi consagrando a Nossa Senhora. Eu lembro que era dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. A gente parou assim numa conveniência, ele foi buscar no trabalho e a gente estava em dúvida entre 3 lugares e nomes, de pousadas e tudo. E uma era Pousada Morena. E aí, meu anjo da guarda, falou assim, Pousada Morena, é essa. Aí qual o discernimento que eu tive? É verdade. A cor da pele de Nossa Senhora Aparecida é morena. É para lá que eu vou. Parece uma loucura, Mas a gente chegou lá, Fernando de Noronha, nosso sonho, top das galáxias. Pousada Morena. Quem que era a tal da Morena lá? A ministra da Eucaristia da ilha, do arquipélago de Fernando de Noronha. A única ministra da Eucaristia. Estávamos nós na piscina, entra um senhor com um tal. Aí eu já falei, aí amor, tá vendo? Nossa Senhora mandou a gente aqui, alguém católico, vamos puxar assunto? Vamos. Chegamos perto para conversar, era um padre. Não faz sentido. Primeira coisa que eu fiz, amor, vamos pedir uma bênção? Na piscina, amor. Tomando caipirinha. De suco. Eu falei, vamos. O cara assim, ninguém entendeu nada. Eu mexi assim, o cara assim. E ele era um padre, não era de lá, mas ele estava de férias lá. E ele ajudava os meninos, ele tinha um apostolado de surf, ele é bem conhecido, inclusive, pode ser que vocês já, uma evangelização com os meninos carentes, ensinava surf, olha que bonito. Enfim, e aí naquele dia era um domingo de manhã, dia das mães, porque eu casei no primeiro sábado de maio, era domingo, e nós já estávamos assim, amor, a gente precisa ver todos os detalhes para a gente ir na missa, tá? Só tem uma paróquia lá, terra batida, tudo. Beleza, mas até então tava tranquilo, tipo, vamos, a gente pega o horário e vai, que a gente sabia que era tarde. Aí nisso o padre falou assim, então, eu vim e tal, e aí o pároco daqui tá de férias e eu vou presidir a missa.
Vocês não querem ir comigo? Eu falei, padre, o senhor vai presidir a missa? E o senhor está aqui com a gente? E o senhor está chamando a gente para ir lá? É. Conclusão, nós fomos de buggy com o padre para a missa. E nós comungamos. E eu entendi que esse era o presente que Nossa Senhora queria nos dar. Primeiro, nós comungamos no nosso casamento, que foi sábado, né, na liturgia já de domingo, e depois, não lembro qual que é. Nossa Senhora Aparecida, é verdade, era Nossa Senhora Aparecida. E eu entendi que o presente que Nossa Senhora queria nos dar de casamento, também naquele dia, era comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade do filho dela. A garganta ruim. Mas vamos lá. São Miguel Arcanjo, né? Defendendo no combate. E ali então, meus irmãos, nós fomos experimentando a graça de Deus. Em cada momento da nossa vida, da nossa história. Voltamos. O Elton tinha um diagnóstico de infertilidade. Nós havíamos aprendido o método Billings e começamos a utilizar o método Billings para ser assertivo, né, e aumentar as nossas chances de concepção. Se fosse a vontade de Deus, porque ele também havia, né, antes do casamento me falado dessa questão do diagnóstico. Ele falou com medo, né, porque ele tinha receio de repente eu não querer casar com ele, né, para ele não poder ter filhos. E eu lembro que eu falei para ele, não, mas eu não vou casar com você porque eu quero filhos, eu vou casar com você porque eu quero te levar para o céu comigo. Então nós precisamos também ter esta visão. Nos cursos de noivos eu falo muito isso para os casais. Você está casando porque você quer realizar um sonho de ser mãe e pai? Então não case, porque pode ser que o filho nunca tenha. Biológico. Você precisa casar, porque a tua união matrimonial precisa bastar na tua vida. Porque o filho, ele passa pela nossa história. Mas o esposo, a esposa, permanece até o último dia, porque foi isso que você prometeu no altar. Na saúde, na doença, é o último dia da minha vida. Você não prometeu para o filho estar com ele até o último dia da vida dele, embora seja intrínseco. Mas para a pessoa que está do seu lado, você prometeu. Então, é para isso que nós precisamos casar. E se Deus nos achar, né, dignos de receber o fruto das entranhas, que é o filho, ele vai nos conceder. Caso não, ele nos dá também a possibilidade de amar alguém que nós não geramos, que é a adoção. Eu costumo dizer isso também. O que seriam das crianças órfãs se não fossem os casais inférteis? Elas nunca teriam a possibilidade de ter um novo lar. Então Deus faz tudo certo. Porque Ele é Deus. Então, viemos para casa rezando 9 meses com Maria. E na nossa novena, 3 meses depois de casada, Deus nos agraciou com a gestação. E ali então nós já falávamos como ela veio pela intercessão de Maria, porque Deus é a última palavra, não é o médico que dá. Nós falamos, nós vamos colocar o nome dela de Maria, para toda vez que a gente falar o nome Maria, a gente lembrar que foi pela intercessão da Virgem Maria, bem-aventurada, filha puríssima de Deus, castíssima, que a Maria veio. E então nós falamos no Bonfim, tem a devoção São Francisco Santa Clara, então marcou a história da nossa filha. Cada filho que vem, ele marca um período da nossa história de vida. Por isso ele tem um nome do que nos acontece, ele tem um nascimento daquilo que nos acontece, para marcar para sempre o que Deus fez. E a Maria Clara veio então nesse momento. E aí nós passamos muita dificuldade financeira também na gestação dela. Eu lembro que o El ele trabalhava para uma empresa, mas não era registrado. E aí o chefe dele, né, na época, ficou de dar um valor para ele de R$6.000. Vou abrir, né, o testemunho para vocês também. E eu lembro que chegou no final do ano e falou assim, olha, as vendas não foram bem, a gente não vai conseguir te entregar essa bonificação, seria uma PLR.
e a gente usar esse valor para fazer o enxoval da Maria, né? Comprar tudo para ela, tudo, fazer o quarto. E ele chegou muito chateado, como todo homem que provê a casa, que se sente responsável, que ele não ia conseguir fazer aquilo que a gente queria para nossa filha. Então eu falei para ele assim, olha, não fica triste não, a gente vai rezar. Nossa Senhora nos deu o mais precioso, o mais caro que nós poderíamos ter, que é uma vida. Deus não vai prover um enxoval pelas mãos de Maria? Vai, fica tranquilo. Aí a gente foi e rezou, a gente se ajoelhou no quarto e a gente pediu a providência. E aí nós fomos viajar, e nessa viagem o El não tinha o hábito com o tio dele, mas o tio dele passou numa das lotéricas e fez a mega da virada. E adivinha o que aconteceu? Nós fomos premiados. E nós fomos sorteados no dia 31 de dezembro, na mega da virada. Não ficamos milionários. Eu não pedi para Deus para ser milionário. O que eu pedi? Um enxoval. Deus nos dá aquilo que nós pedimos para Ele. Exatamente. Ele não vai te dar mais nem a menos. Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sabe que eu não precisava de muito. Precisava de 6 mil reais. Então foi na fração de 10. Aí chegou lá. A gente descobriu o valor. Fizemos aquela festa maravilhosa, né? Nossa, meu Deus! Nossa Senhora! A gente testemunhou com a família inteira. Aí ia dar um prêmio de R$4.500. Aí voltamos para São Paulo, ele foi recuperar o prêmio. Chegando no banco, o gerente falou assim, olha, teve uma verificação aqui, aumentou o valor, e o que você vai ganhar é isso aqui. Você pode retirar. Quando ele viu, 6 mil reais. E 6.002 reais. Por que 2? E quando ele desceu, ele foi pagar o estacionamento, que era R$2. E que Nossa Senhora providenciou? Exatamente o que nós pedimos. Providência é aquilo que você pede. Eu queria que tinha 3 jogos. O único que faltou para dar certo é 20 jogos. Nos outros 2 jogos do pai já tinha 20. Aí eu senti que Deus falou que era legal. Eu tava pedindo tudo. Não, mas tem muito sentido isso. Vou contar outra história. Rapidinho, acho que vai estourar o tempo, mas cabe aqui. Um rapaz passava todo dia em frente à bicicletaria. E ele ia para o trabalho a pé. E era longe. E ele ficava olhando, tinha uma bicicleta grande, bonita. Ele falava assim, nossa, se eu tivesse essa bicicleta, eu ia chegar mais rápido no meu trabalho. E aí, ele começou a rezar. Falar, ai, Senhor, por intercessão. Ele era católico, igual a gente, tinha fé. E pedia também para Nossa Senhora. Então, ai, Senhor, pelas mãos de Maria, providencia para mim essa bicicleta. Gente, é uma história fictícia, né? Não é real, mas vocês vão entender. E aí ele pedia, todo dia, ele passava em frente à bicicletaria, ai, Senhor, eu queria tanto uma bicicleta, eu ia chegar mais rápido, ia descansar, chegar em casa, tal. Aí no outro dia, ai, mãe, se for da tua vontade. Aí até que um dia ele passou, o dono da bicicletaria saiu pra fora e falou, ei. Aí o coração dele já disparou, né? E olha, eu vejo que todo dia você passa aqui e fica olhando essa bicicleta. Ela tá emperrada e não vende, já faz muito tempo. E eu senti no meu coração, essa é uma frase clássica, nossa, né? Eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração que é para te dar essa bicicleta. Nossa, gente, imagina a alegria. Meu Deus, ele ficou tão que a providência chegou. Ele pediu e o Senhor providenciou. Desceu, montou na bicicleta e foi no caminho. Mas não chegou na outra esquina, ele já falou assim, puxa, Senhor, se eu soubesse que o Senhor ia me dar a bicicleta, eu tinha pedido um carro. Esse somos nós, não é? A gente nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais.
Não é? Somos insaciáveis. Ai, se Deus desse, né? Tudo que a gente, né, imagina. Não, Ele dá o que a gente precisa. Compreenda isso. Deus, Ele vai te dar aquilo que você precisa, na hora que você precisa. Se Ele não te deu ainda, é porque ainda não chegou o momento que você mais precisa. Amém? Ele sabe a hora certa. A gente tem a ideia, e eu partilhava isso. A gente acha que a gente sabe a melhor hora. Não sabemos. Não. Tenho pensado muito sobre isso. Aliás, vou partilhar algo com vocês. Eu já não tenho mais pedido para Deus aquilo que eu acho. O meu pedido agora é sempre assim: Senhor, faça a tua vontade. Eu já não peço assim: ai, Senhor, se semana que vem acontecer isso, né? Ou, ai, porque eu acho que eu sei, né? Eu acho. Não pedi. Nenhuma oração que eu fiz para o Senhor estar aqui. Das minhas orações só disse assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu acho que eu sei, né? Mas não sei. Entende? Então a gente vai amadurecendo na fé. Então, aí estava às vésperas de dar a luz ali para Maria Clara, avançando no meu testemunho de vida. E aí eu pedia para o Senhor um obstetra. Na época, eu comecei a me aprofundar muito nessa questão de parto humanizado. Né? Fui assistir documentário, ler livros, e a gente foi entrar nessa temática dos partos naturais. E ali foi despertado no meu coração um grande desejo de viver a experiência de um parto normal. E na época eu pedi para Jesus, né, que eu achava, né, e sabia o que era melhor para mim. Então eu pedia: Senhor, eu quero muito parto normal, me dê essa graça. E pedia. E aí eu lembro que eu peguei, na época eu estava tendo, né, uma experiência muito mística com Jesus Misericordioso. Hoje eu estou no momento do Sagrado Coração, mas na época Jesus Misericordioso. E eu coloquei, fiz a novena do Jesus Misericordioso, a imagem de Jesus Misericordioso, o livrinho do convênio em cima, e fiz uma oração: Senhor, me encaminhe para um médico que não seja cesarista. Vá me acolher e não vai me enganar, porque eu tinha ouvido tanta coisa que eu fiquei com trauma. E aí o que aconteceu? Liguei, uma clínica atendeu e nós fomos, eu e o Wellington. Chegando lá, gente, doutor Eduardo, eu lembro até hoje, ali naquela rua Catequese. Quando chamou meu nome, eu entrei, uma clínica assim, bem simples, né? A primeira coisa que eu vi, quando eu entrei atrás dele, bem grande assim, num quadro, Jesus Misericordioso. Eu falei: ah, Senhor, ouviste meu pedido, né? Ó, tô aqui, ó, estamos em sintonia. E aí eu, né, conversei com o médico, já falei, já sanguíneo, não sou sanguíneo, mas fiz igual sanguíneo, né? Já era melhor amigo do médico. Enfim, foi maravilhoso, tudo, encaminhamos ali. Aí eu esperei um parto normal, só que eu já estava com 41 semanas e nada. Fizemos um ano de casado, dia 2 de maio, entrei ali nos pródromos, né, comecei o trabalho de parto, tinha ali planejado até um parto natural em casa. Aí nós contratamos enfermeira, obstetra, doula, tudo. Só que foi passando as horas, foi passando os dias e esse parto não engrenava, né? Já estava ali com ato de dilatação, bolsa não tem nada. Precisei então ir para o hospital. Fiz a transferência e fiquei ainda em trabalho de parto. Tive as dores, né? Que hoje eu compreendo o sentido da minha dor ali, né? Eu sempre tive, desde essa época, o hábito de oferecer as minhas dores em reparação. Eu não usava reparação porque eu não conhecia esse termo, mas eu sempre oferecia a Jesus os meus sofrimentos. E eu ofereci. Então, eu tive dores muito intensas no meu trabalho de parto da Maria Clara. De vômito mesmo, de náusea, né? Foram dores muito intensas. Até que o meu trabalho de parto parou, começou às 8 horas da noite. Eu fui até o outro dia, 3 horas da tarde. Imagina.
com ocitocina e tudo que tinha direito. Estacionou meu trabalho de parto, cheguei às 7 de dilatação, o médico veio e falou assim, olha, vai ter que ser cesárea porque não volta. A Maria Clara nasceu na hora da misericórdia. E foi, de fato, né, pela misericórdia dela, que também ela nasceu bem, saudável, né? Graças a Deus. E eu rezava na gestação da Maria, eu comungava, né, todos os dias, na missa ali no Bonfim, e minha oração era como Santa Zélia. Santa Zélia tinha uma oração, quando ela engravidava, que era assim, Senhor, né, se esse filho em algum momento for se perder, que o Senhor o leve para a glória antes mesmo que ele nasça. Então, quando eu olho para Maria Clara, eu sei que a vida dela vai ser um grande louvor a Deus. Ainda que ela se perca, ela vai voltar, mas o Senhor vai cuidar, né, de cada passo da Maria. E ali, então, nós tivemos uma experiência com uma afilhada nossa, a Stephanie. Né, a mãe dela tinha crises de borderline, entre outras coisas, e ela tinha pedido para eu cuidar da minha afilhada, eu e o Elton. Ela veio para minha casa e acabou ficando morando com a gente. Até teve um dia, a gente estava num retiro, ela tinha 10 anos, e a mãe dela teve uma crise, nos ligou ameaçando, falando que ia mandar a polícia, me ameaçou de morte, eu tive que fazer até boletim de ocorrência, aquela coisa toda. E aí eu peguei, olhei para o Elton e falei assim, nossa, a gente vai ter que sair de casa, porque a polícia está vindo aqui. E se a polícia chegar, a gente não tem a guarda dela, e ela ouviu. E ela virou para mim e falou assim, com muito medo, que ela tinha muito medo, a mãe dela surtava mesmo, né? E ela falava assim, madrinha, ela nem sabia o que era esse nome, mas ela fez uma pergunta assim, mas vocês não têm ainda minha guarda? Aí despertou, falou, a gente precisa buscar na justiça. Aí nós saímos de casa, ligamos para o advogado e fomos correr com isso. Aí entramos no processo, eu lembro que a gente estava num retiro e tinha uma gruta de Nossa Senhora das Graças. E aí a gente chegou nessa gruta, eu me ajoelhei e falei, Esther, vamos pedir para Nossa Senhora, para essa guarda sair? Porque se não sair, corre um grande risco da sua mãe poder te levar embora. Ela falou, vamos. E ela fechou o olhinho assim, eu fechei o olhinho, a gente pediu, mãe, seja feita a tua vontade, a vontade do teu filho. Providencie essa guarda, se for possível. E aí passou alguns meses, o processo rolou, a gente teve audiência e a guarda saiu no dia de Nossa Senhora das Graças, dia 27 de novembro. E aí depois nós tivemos, né, audiência, pegamos a guarda definitiva, tivemos essa experiência, né, de amar, cuidar, adotar uma filha. Porém, ela ficou conosco alguns anos e aí na adolescência ela saiu de casa como um adolescente, um filho pródigo, né? Vivi o meu período de luto, porque quando um filho sai de casa, tão nova já tive essa experiência, né? Vivi toda a experiência da traição, né? Porque foi tudo muito difícil a maneira com que ela saiu. E aí depois o Senhor foi curando o meu coração, mas eu sofri muito da forma como que foi. E hoje, graças a Deus, a gente dá todo o respaldo para ela, ela está bem, trabalha na nossa empresa. Então a gente, né, tem um vínculo muito bonito com ela, de madrinha, padrinho. E aí, tô vendo aqui a minha história que o tempo já tá, né? E eu perguntava para Jesus nesse tempo, Senhor, né, quanto tempo ela ficará conosco? E Jesus só me falava assim, não importa o tempo, enquanto ela estiver com você, mostre para ela que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você possa guardar isso no teu coração também. Você não sabe o dia que seus filhos saem de casa. Se é com 20, se é com 30, se é para estudar, se é para casar. Mas enquanto ele estiver dentro da tua casa, mostre para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a tua missão principal. O resto é complemento. Ali então veio a gravidez do Miguel. A gravidez do Miguel, gente, foi também uma graça.
Porque, como o Wellington tinha o diagnóstico de infertilidade, então a gente nunca foi assim tão fértil. Na época, né? Não sei agora, mas... E aí não vinha, e a gente queria muito outro filho. E eu comecei a pedir. Mais uma vez, mãe, manda um filho, mãe, manda mais um filho, mãe, eu quero mais um filho, mãe, né? Tem uma menina? Aí, numa missa de São Miguel Arcanjo, com o padre Vanderlei, na capela de São Miguel, eu pedi essa graça. Naquele dia era o meu dia ápice. Aí o que aconteceu? A concepção do Miguel. E aí ele nasceu. Aliás, antes dele nascer, deixa eu contar para vocês. Pouco antes dele nascer, eu fui numa confissão com um padre chamado Miguel. E quando eu entrei no confessionário, eu não conhecia. Foi uma direção, na verdade, que ele fez comigo. Ele falou assim: nossa, você é devota do Sagrado Coração de Jesus? Eu falei, não. Tenho mais contato com Jesus misericordioso, né? Tipo, ele falou assim: mas eu vi o Sagrado Coração de Jesus do seu lado. Então, o Sagrado Coração de Jesus tem algo particular. Aí eu já, né? Meu Deus, tudo. Mas como é que eu faço, padre, para ser devota do Sagrado Coração de Jesus? E falou assim, ó, faz a entronização da imagem na sua casa. Isso 7 anos atrás. Quase 8. Tá bom, padre, o senhor pode ir lá? Posso. Foi, a gente marcou, ele fez a entronização do Sagrado Coração em casa, no Imaculado Coração de Maria. Eu entrei em trabalho de parto do Miguel no dia do Sagrado Coração de Jesus. Às 8 horas da noite. E aí começou todo o meu calvário, né? Rumo à redenção. Vivi o trabalho de parto do Miguel, dia do Sagrado Coração, dia do Imaculado Coração, ele nasceu 1h da manhã. No dia 30 de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. E foi batizado 3 meses depois, no dia de São Miguel Arcanjo. Então a história do Miguel é uma declaração de amor de Deus para ele. Quem como Deus? Percebem que não foi eu que escolhi? Eu não escolhi o dia que ele ia ser concebido, eu não escolhi o dia que ele ia ser batizado. Deu certo. Foi um domingo providencial, mas se não fosse. Mas Deus já tinha escolhido a história do Miguel. E o Miguel é colérico, né? Bravo, sim. Eu tenho que trabalhar muito com ele a questão da humildade. E eu falo que o nome dele é para isso. É para ensinar ele que não há ninguém como Deus. Essa é a humildade que eu desejo para o meu filho. Então, Fê aqui, padrinha de consagração do Miguel, que me ajuda, nos ajuda nessa missão. A exemplo de São José e de São Miguel, para que ele se torne um grande homem. E se tornará, em nome de Jesus. O Miguel vai ser um grande e humilde homem de Deus. E então, eu fui entendendo, né? Aí tive o meu trabalho de parto. Miguel também não nasceu de parto normal. Tomei 3 analgesias e não passava a minha dor. Ali já era Jesus me dizendo que toda vez que eu oferecia a minha dor, ela ficava mais latente. Ninguém entendia por que a analgesia não passava. Aí a enfermeira falou assim, ele deu defletida de 2º grau, encaixou aqui, não vai nascer. Fez a cesárea. Eu falei, o Senhor me falou na sala de parto que ele não ia nascer mesmo de cesárea, de parto normal, mas uma cesárea. Quando abriu, a enfermeira falou, realmente ele estava posicionado, ele não ia nascer de parto normal. Ofereci mais uma vez, Senhor, louvado seja Deus, não consegui de novo, achei que, né, sempre era meu desejo. Passou, mas já estava ali, ressignifiquei a história. Nesse momento, eu já não estava mais, né, frustrada por não ter tido um parto normal. Eu já estava resignada à vontade de Deus. O que me acontecesse estava dentro dos conformes da vontade de Deus. Passou, então, veio a concepção do João Paulo, 3º filho. E ali, eu concebi o João Paulo, eu e meu esposo, com a graça de Deus, no dia da Anunciação, 25 de março.
Entrei em trabalho de parto em 25 de dezembro, no dia do Natal. Todo mundo celebrando o Natal, entrei em trabalho de parto. Olha só, gente, o carisma encarnado na vida, né? Epifania. Aí eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, né? O médico falou que não é porque eu tive 2 cesáreas que eu tenho que ter a terceira. Eu ainda estou aqui. Se o senhor quiser, eu aceito que venha de parto normal. Ele falou, abre a Bíblia. Eu já estava em trabalho de parto, quase ali, né? No comecinho. Rezei, abri. Aí Deus me deu a palavra um pouquinho antes da epifania, né? No anúncio. Anunciação. Que dia que ele foi concebido? A anunciação. Aquela parte que o anjo fala assim para Maria: ele será grande e governará todas as nações. Aí eu falei, Senhor, não vai nascer de novo de parto normal. Mas eu não vou, Senhor, manipular os métodos. Eu vou aceitar tudo que me acontecer. Porque mais para frente dizia assim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então eu falei, Senhor, eu não vou para cesárea, eu vou viver tudo que o Senhor reservou para mim. E eu vivi, então, Belém. Fomos, vivi todo o trabalho de parto, entreguei as dores, ofereci as dores, e o que aconteceu? Deu um edema no colo do útero, né? De 6 foi para 3. A médica falou, Michele, regrediu suas contrações, sua dilatação, não vai nascer. Eu falei, já sabia. Eu só não quis falar antes para não estragar a surpresa. Tá bom, vamos para a cesárea. João Paulo nasceu dia 26 de dezembro. Uma linda declaração do amor de Deus. Ele nasceu no dia 26, né? Logo depois do Natal, ainda na festa do Natal, porque tem a ver com carisma, e ele se chama João Paulo em honra ao nosso baluarte, porque a história do João Paulo está intrinsecamente ligada ao carisma. E também por João ser o nome do meu sogro, do meu avô, então nós fizemos esta homenagem a João Paulo. E ele é a cara de João Paulo II quando bebê. Se você pegar uma foto... E essa é a história do João Paulo. E aí, gente, foi passando, né, o tempo. Uma história que eu esqueci que eu quero compartilhar com vocês. Um pouco antes da gravidez do João, a gente rezava pedindo uma casa para Deus, porque a gente morava numa casa que tinha 3 andares, era um sobrado, né? De 3 andares. E aí tinha que subir um monte de escada com as crianças, né? Com o Miguel e a Maria dormindo. E aí eu falava assim, amor, vamos para uma casa térrea, né? A gente já tinha aqui a chácara, aqui é tudo térreo. Eu falei, não aguento mais subir escada, vamos começar a pedir para Deus? Vamos. Aí vamos pedir e rezar para Nossa Senhora. E aí rezando, pedindo a intercessão, eu pedi assim nas minhas orações, Senhor, eu quero muito uma casa térrea e também, se for possível, um lugar que seja do lado de uma paróquia que tenha missa diária. Porque eu quero muito ir na missa todo dia. E se tiver que ir de carro, já vai complicar. Aí, gente, olha só. Nós encontramos um apartamento térreo, né? Porque apartamento é térreo, tá tudo bem. E no apartamento, pasmem, né? Por graça de Deus, tem 300 metros quadrados. É muito espaço, não é? Eu não me sinto num apartamento, eu me sinto numa casa de verdade, né? Porque Deus dá infinitamente mais. E aí, quando a gente se mudou para lá, a gente descobriu que naquele apartamento, os donos tinham consagrado aquele apartamento a Nossa Senhora de Fátima, com a imagem do Arautos. E que a dona, quando era viva, que já era uma senhorinha, durante 30 anos, rezava o terço naquele lugar. Naquele apartamento, todos os dias ela rezava o terço. E a nossa história para a compra daquele apartamento foi mística, que eu não vou conseguir contar nos detalhes.
Mas foi mística, mística. O filho dela, quando chegou e nos viu, falou assim, olha, eu estou alugando para vocês, mas se vocês quiserem comprar para vocês, eu vendo. Porque eu estou vendo a família de vocês e a gente viveu, 5 irmãos aqui, a gente foi muito feliz nessa casa. E eu quero que essa casa continue sendo de uma família igual a de vocês. Aí passou o tempo, a gente discerniu, rezou, fez um valor inacreditável e a gente conseguiu comprar o apartamento. Mas o mais lindo ainda, o Elton chega, dias depois da gente lá, morando, falou assim, amor, você viu que tem uma paróquia aqui do lado? Eu falei, não, aonde? Aqui, ó, me chamou na janela ali, ó, na rua de trás. Ah, é? É. Ele falou assim, mas você não vai acreditar qual o nome da paróquia. Qual, amor? Sagrado Coração de Jesus. E você não vai acreditar, tem missa diária. Eu falei, meu Deus, me leva agora, né? Vou ser arrebatada. É muita graça. Agora imagina a minha cara quando eu não acordo para ir na missa. Imagina quando eu não levanto. Gente, a vergonha que eu fico de Jesus. A vergonha que eu fico de Jesus. O Senhor nos dá infinitamente mais. E para a honra e glória do Senhor, o pároco da Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu me consagrei ao Sagrado Coração, estará aqui pela primeira vez presidindo a Santa Missa. Padre Fernando Sapateiro, que é uma graça, um santo sacerdote que estará conosco aqui. E ali, então, já estourou, né, irmão? Eu já te mostrei para aqui, irmão. Conta sua agora. E agora? Posso mesmo? Detalhes? E isso, gente, acontecendo em paralelo com a comunidade, né? Nós estávamos ali, então, no Unidos no Amor. Aí, no Unidos no Amor, Deus suscita no nosso coração também. O profeta, né, Laércio, estará aqui amanhã, ele falou para nós, vocês são fundadores. Vocês são fundadores. Eu falei assim, não, irmão, não é possível. Vocês são fundadores. Não, irmão, mas você está falando do fundador do quê? Vou fundar o quê? Ah, é uma comunidade. Não, irmão. Deve estar que a gente sabe que o Laércio é bem, né, assim, animado. É, então, como a gente colou. Aí, nossa, então então tá bom. Aí a gente foi para o congresso na Canção Nova e lá eu tive essa inspiração do alto, no ícone do Pai das Misericórdias, uma estrela, e naquela estrela o Senhor falou comigo, eu estou te constituindo para ser uma estrela, a conduzir um povo ao meu encontro. Ali então foi derramado o carisma da fundação de uma comunidade. Que eu ainda pensava, nossa, então é para eu iluminar? Não, é para conduzir, né? Para iluminar, claro, a gente recebe como girassol a luz e reflete os outros, né? Então, não é para que eu apareça, como a Karina fez o Lectio Divino hoje de manhã, mas é para que Cristo apareça através da minha vida e do meu modo de viver. Ele se manifestando na minha vida, as pessoas ao me enxergarem não veem a ideia, né, a moção que não vejam a mim, mas ver Cristo passando pela minha vida. Por isso eu estou testemunhando aqui para vocês. Não para exaltar, mas para vocês verem a mão de Deus na minha história. E então, ali nós voltamos, e aí, em intercessão, né, com todos os irmãos, nós fomos discernindo a fundação da comunidade, veio a casa de missão e o carisma, que ainda está em constante descoberta, porque um carisma é como um buraco, assim, a gente vai cavando, é um tesouro inesgotável, e quanto mais a gente tira, mais terra sai, e mais fundo fica. E mais profundo fica. Então, o carisma, ele não se esgota, ele é um dom, a gente vai falar disso depois, é um dom inesgotável do amor de Deus. E nesse tempo também nós tivemos a graça de conhecer o Padre Eugênio. Alguém já ouviu falar? Padre Eugênio? La Barbeira? Vocês já ouviram? Não? Ah, vocês já, né? Vocês não ouviram? Então,
Falta um casal aqui, né? Ah, tá, mas tá tudo bem, né? Ah, acho que eles estão entrando aqui. Então, Padre Eugênio, ele é fundador de uma ordem monástica, fraternidade, né? Uma fraternidade. E ele recebeu um chamado em Medjugorje. Tem um livrinho dele, depois, se vocês sentarem, vocês já conseguem ler, é bem fininho. Nossa Senhora chamou ele em Medjugorje, né? Para fundar. E aí ele foi com o Papa João Paulo II, em Roma, e o Papa falou assim, não, é Nossa Senhora que está te fazendo esse chamado. Quem sou eu, né? Volta para o Brasil, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele volta para o Brasil e funda a ordem. Então, o Padre Eugênio é um santo sacerdote, ele já tem mais de 75 anos, com suas debilidades, limitações hoje físicas, ainda continua se doando. Ele encontrou, né, Madre Teresa de Calcutá, esteve uma semana com ela na África, né? A mãe dele conheceu o Padre Pio. Que mais, santos? Papa Paulo VI, ele já esteve com o Papa Paulo VI, Carla Kurtz, todos os santos do século passado, né? Padre Eugênio teve essa graça de estar com eles. E eu tive a graça, como eu disse para vocês, porque Deus escolhe os mais pecadores para mostrar que é capaz de fazer do nada algo grande. Tive essa graça de encontrar Padre Eugênio, de ser encontrado por ele, pelo carisma dele, e fazermos direção espiritual com o Padre Eugênio há 2 anos. Inclusive, nós tivemos a graça desta capela, a primeira missa a ser presidida aqui em fevereiro deste ano foi pelo Padre Eugênio, o mesmo que conheceu os santos do século passado. É uma graça. Ele é místico, tem o dom de cura, ele participa do documentário A Terra de Maria, vocês podem assistir, é belíssimo, ele é italiano, e tem uma história de vida. No Santo Flow também tem o testemunho dele com o Guto, vocês podem assistir. E ali então, na última vez que nós tivemos com o padre, 2 meses atrás, tivemos a graça, né, de, no final, ele nos chamar até a capela e eles nos entregaram o sacramental. Existe uma imagem de Medjugorje no mosteiro que ela verte óleo e mel algumas vezes ao ano, milagrosamente. E é o sacramental que eles ungem os enfermos. E então ele me entregou esse óleo e disse, eu quero que você abençoe as pessoas com o óleo materno da gospa. E ali eu entendi que era a igreja chancelando um carisma que nasceu, mais uma vez, do coração de Deus para curar, libertar e santificar as pessoas. Porque o carisma, ele é uma via de santidade para cada um de nós, né? A palavra de Deus diz, sede santos, o carisma diz, sede santo nesta via, que no nosso caso é através da família. Então nós temos esse carinho, né? Fez 45 anos do aniversário das aparições de Nossa Senhora de Medjugorje, no mês passado, a gente estava lá em junho, e aí nós levamos um presente para o padre, né? Uma casula, que Mariana, minutos antes da missa. E ele agradeceu, ficou muito honrado, ele fez aniversário sacerdotal também. Antes da missa, a gente entregou. E quando começou a missa, ele entrou, ele estava com a casula. E vocês vão entender agora, né? No mosteiro, eles não pedem nada. Tudo é providência. Então, ali eu entendi que não se tratava de um presente nosso, mas um presente Nossa Senhora para o Padre Eugênio. E a casula dele ornou certinho com todos os monges do mosteiro. E eu falei, como ele é amado por Nossa Senhora. Assim é com a gente também. Se a gente olhar a nossa história, você olhar a tua história, você vai ver os carinhos de Nossa Senhora, né? Com você.